E vamos então falar de Colossenses. Nesse dia muito especial, nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. A Dia da Bíblia, para curiosidade, muitos associam na época na qual a Inglaterra se dissociou da Igreja Católica. Henrique VIII, seu filho, Eduardo VI, tinha no mesmo, vamos dizer, arcebispo da igreja na Inglaterra, que fez um livro de orações, que na verdade é um devocional do dia a dia para a igreja. E eles queriam se destacar daquela tradição católica para ser mais bibliocêntrica. E Thomas Cromwell, uma coisa que ele escrevia lá no livro de orações é o uso da Bíblia todo dia. E foi de lá que nasce então essa comemoração do Dia da Bíblia, que é justamente para promover isso. Hoje comemoramos, é um dia só, mas a Bíblia vai comemorada, vai lida, assim como nós louvamos e oramos a Deus todos os dias, como o pastor também falou, né? E é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, é tão importante para a igreja, porque é a fonte mais importante, é a primeira e a mais importante para a vida da igreja, porque dali saem tudo o que a igreja precisa, nos seus ministérios, na vida dos irmãos, para uma vida saudável. Cristo, a igreja já tem por definição, a igreja é o corpo de Cristo. Deus Espírito Santo, a igreja já tem porque é o penhor dado, é o selo que Deus deu para aquele que creu nele. Deus Pai, a igreja já tem, porque foi próprio Ele que escolheu e que chamou cada um dos irmãos da igreja. Antes até mesmo da fundação do mundo. Os irmãos leem isso em Efésios 1, 4 e 1 Tessalonicenses 2, versos 13 e 14. Então Ele escolheu cada membro da igreja, mas a chamada, a Bíblia nos ensina, é através do quê? Da palavra. É através do escutar da palavra. A edificação da igreja, a santificação é feita através da palavra. Então tudo aquilo que nós fazemos é a palavra de Deus. Então é a primeira e a mais importante fonte. Então quanto mais a gente se desafia para crescer no conhecimento e na aplicação da palavra nas nossas vidas, aí seremos igrejas capazes de crescer. Porque seremos capazes, todos nós, não é só o pastor, de discipular, de testemunhar a palavra de Deus. Então é com essa paixão que eu me coloco diante dos irmãos para servir a igreja junto com o pastor Wagner. E vamos então, agora que os irmãos já se posicionaram em Colossenses capítulo 1, e vamos retomar o nosso passeio. Nós já vimos nos primeiros 2 versículos, nós vimos da introdução do livro, o motivo principal de Colossenses, aquele de educar uma igreja que corria tantos riscos de se desviar da palavra de Deus. É um risco muito relevante, muito atual, né, para nós aqui hoje. Nós demos até alguns exemplos, né, de casos reais, espelhando esse risco que nós temos hoje. Então, Colossenses serve exatamente para isso, né? Para abrir-nos os olhos, para não nos deixarmos ser levados da verdade bíblica por argumentos falaciosos, é o termo que você vai achar lá em Colossenses 2,4, e não deixarmos ser ludibriados por filosofias vãs e enganosas, como vê lá no versículo 8 também do capítulo 2, e da parte daqueles que nos julgam. Porque quem quer vir com argumento falacioso, vem com espírito de julgamento, vem dizer, não, você está errado, né, eu vou te ensinar, né, e nos desqualificam até. Então, muitas vezes, muitos crentes se sentem desqualificados. Mas por quê? Porque não estão preparados na palavra. Esse é o objetivo então, de Colossenses, né? Nos primeiros 2 versículos, nós viemos na segunda palavra, Paulo apóstolo, é a autoridade do apóstolo. Apóstolo, a definição do apóstolo, nos garante a veracidade, o poder dessa carta, que é a palavra de Deus. Timóteo,
É o irmão da fé, irmão da labuta pelo Evangelho. Uma mensagem importante para nós hoje. O Evangelho não é vivido sozinho, individualmente, escondido na própria casa. Sim, a oração com Deus é íntima e genuína, mas a vida cristã, ela é pública e em boa companhia. Ele se dirigia aos santos em Colossos, era uma igreja que ele não conhecia, mas pela qual já tinha tanto amor. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje no trecho que nós vamos cobrir. Mas como se já conhecesse, e quando somos membros do corpo de Cristo, aquele amor se esparrama por todos os outros membros, naturalmente. E vimos na saudação inicial, como Paulo costuma fazer, graça e paz, né? A graça a qual Deus chama o seu povo, né? E a paz que é só a presença dele que dá. Isso foi 5 domingos atrás. 3 domingos atrás nós vimos então Paulo iniciando a oração, dando graças por aquela igreja, né? Uma igreja que Epáfras cuidou e ele acompanhava através do irmão que seguia lá. E os tinha sempre nas orações, desde que ouvira da fé deles. Uma fé que se manifestava através do amor, né, que tinham pela igreja, por causa da esperança que veio por meio da palavra. Paulo exprimia sua gratidão pela fé, amor e a causa da esperança reservada-lhes nos céus. Nota que naquele verso 5, a esperança desde já preservada ou guardada nos céus aos crentes genuínos entre eles, notamos que é um dos tantos lugares na Bíblia que fala da perseverança, da certeza da salvação daqueles que creem. A salvação não é uma coisa que vai e volta. Quem aceitou Jesus abraça a verdade com tanta força, que começa com aquela força, na verdade, aquela fraqueza do arrependimento e entrega a Deus. E naquele momento você sabe que é de Jesus. E aqui nesse verso você vê a esperança desde já guardada nos céus aos crentes. Nos versos 4 e 5 também notamos uma dentre as inúmeras passagens na Escritura que falam da fé, amor e esperança, que, como vimos 3 domingos atrás, é a marca, ou são, né, representam as marcas da igreja, que vem através do fruto de ouvir e entender a palavra da verdade do Evangelho, está dito lá. Que em Colossenses se deu através, o pregador deles, o pastor deles era Epáfras, né? E então, com esse objetivo maior de manter a igreja, Paulo orava agradecido por eles. E vamos agora no texto de hoje, nos versos do capítulo 1 de Colossenses, 9 a 11, né? Dos 9 a 14 nós vemos uma oração de Paulo. Agora ele começa a oração em si. Nos 9 a 11 é uma petição. Nós vamos ver hoje pelo que Paulo estava pedindo, né? E depois, nos capítulos 12 a 14, os seus louvores de gratidão. Vamos ler junto Colossenses, capítulo 1, verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esta oração apostólica de Paulo nos ensina tantas coisas, só nesse trechinho aqui, e é o que nós vamos ver hoje. Primeiro, foi uma oração com profundo interesse, uma profunda afeição, um profundo amor, né? Desencadeada a partir do quê? Do relato das virtudes cristãs ativas naquela igreja. Porque você vê, começa assim, por esta razão. Qual era a razão? Aquela fé que eles exprimiam através do amor vivido, calcada, baseado naquela esperança em glória que já tinham.
Então, é uma virtude cristã que Paulo exaltava, pela qual ele orava. E começou desde o primeiro relato que chegou da fé que se manifestava, desde o dia em que soubemos. Então, desde que ele soube, né, ele orava pela igreja que era estimulada pela esperança, né, sabendo da fé deles, a fé viva. E como que você vê como a fé é viva? Pelo amor entre os irmãos. É uma coisa bela quando vemos isso na igreja, essa manifestação. Nós testemunhamos Cristo pelo amor que o mundo vê e não consegue entender de como nós vivemos igreja. E é uma oração que permaneceu constante e fervorosa, como indica a preposição desde, né? Porque desde então e continuando. Era uma oração não voltada a Paulo, mas voltada inteiramente aos colossenses. Diz aqui, por vocês. É só para eles. Era uma oração que não refletia os desejos e as influências pessoais que Paulo poderia querer fazer naquela comunidade, mas era uma oração em prol das virtudes da igreja. E nesta profunda afeição espiritual por vocês, como era a oração de Paulo? Como foi aqui, nós vimos nesses 3 versos? Era assim: ó Paizinho querido, faz os irmãos de Colossenses sentirem-se bem, ó Deus dos exércitos celestiais, resolva cada problema de relacionamento financeiro, de saúde. Ó Senhor, facilite a vida daqueles irmãos. Não. Essa oração, aliás, Paulo nem pedia pelo bem-estar deles. É uma oração que Paulo pedia para eles que pudessem conhecer plenamente a vontade de Deus. Se tem uma coisa que a gente tem que pôr na frente de todo o resto, não é que nós não tenhamos que orar, pelo contrário, nós submetemos a tudo diante de Deus, oramos por tudo. Mas se tem uma coisa, a primeira pela qual nós vamos orar, é pelo conhecimento da vontade de Deus. Então, foi uma oração por um conhecimento abençoado. Conhecimento geral é uma boa coisa. Conhecimento permite ao homem um dom que Deus deu a todos os homens para se desenvolverem, para cumprirem o mandato da criação, né, de esparramar o jardim do Éden, que era centrado na árvore da vida, para todo o mundo. E o conhecimento que geraria, sim, o que nós chamamos hoje de tecnologia nas várias áreas da ciência, que dá conforto, que dá produtividade na agricultura, casa, segurança, num contexto também até urbano. Então, o conhecimento é uma boa coisa, mas esse mandato, a gente precisa lembrar que foi sempre o mandato de Deus, sempre. Ele quer que a gente ande com Ele, né, expandindo o domínio, sendo os embaixadores dele. O mandato foi o mesmo que foi renovado com Noé, depois da arca, e Jesus, a mesma coisa em Mateus 28. Ide, proclamar o evangelho, por quê? Porque as pessoas que estão pelo mundo, para que elas passem a voltar a andar com Deus e esparramar por mundo, a todas as nações. Então, o conhecimento em si não é uma coisa má, nos ajuda nesse mandato geral, mas o conhecimento não resolve o problema da morte que o pecado trouxe. A gente pode saber tudo aquilo que a gente quiser na ciência, em tudo. Não resolve o problema da morte. O problema que trouxe o pecado. Também não resolve o problema do pecado. Não nos faz alcançar maior felicidade e traz o renascimento espiritual de uma vida reconciliada com o Criador. A gente pode saber tudo aquilo que a gente quiser, especialmente na ciência de filosofia, né, que são mais introspectivas nessa área. Aliás, Eclesiastes nos ensina que todo conhecimento lá fala debaixo do céu, não? Debaixo dos céus, ou debaixo do sol, ou na terra, que na verdade é uma expressão que quer dizer todo conhecimento sem Deus, né? Debaixo do céu, sob o sol, né? É um conhecimento sem Deus, é um correr atrás do vento,
É um correr atrás do vento. E que na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Eclesiastes 1:18. Então, o conhecimento em si, idolatrado, começa a ser um problema. Porque o conhecimento mais importante que precisamos ter é aquele submisso, entendendo a vontade de Deus. Esse é o conhecimento mais importante, né? É o pedido de oração mais importante, é o conhecimento da vontade de Deus. E se a gente precisa conhecer e ser sábio numa coisa, é na vontade de Deus. E aqui ele vai nos ajudar a entender um pouco mais disso. Como é que nós conhecemos a vontade de Deus, né? Lembrando ainda de muitas coisas no mundo, eu faço até uma ilustração. O conhecimento em si não traz resolução de problema, porque você vê, por exemplo, nós fazemos educação sexual, né, nas escolas, nunca resolveu o problema da promiscuidade. A educação sobre drogas nunca resolveu o problema da drogadição. A educação sobre a sensitividade e cultura racial nunca resolveu o problema do racismo. Então é importante que conhecimento de por si não vai resolver nada. Este trecho de Colossenses aqui que nós estamos vendo, o assunto principal do conhecimento desejado era o conhecimento da vontade de Deus. No grego é até interessante, gnosis é conhecimento. O termo usado aqui é epignosis. Epi é como se fosse assim, super conhecimento. Conhecimento mais profundo, né, que se possa ter. É o conhecimento da vontade de Deus, que deve dominar tudo, para que Deus possa nos usar e abençoar para cumprir os seus desígnios. A vontade de Deus estava no modelo de oração que nós vimos no Sermão do Monte, quarta-feira passada. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus foi expressa na própria oração dele no Getsemane, os irmãos vão lembrar. Não obstante, sabendo que vai para a morte, seja feita a tua vontade. A nossa vontade deve ser a vontade de Deus. E é por isso que devemos conhecer qual a vontade de Deus. Porque se a nossa vontade vai ser a de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E esse é o que da questão, né? Como que eu conheço a vontade de Deus para as coisas que eu preciso decidir na vida e fazer, né? E como que eu interpreto nos diferentes níveis de perguntas que eu tenho na vida, de dúvidas sobre a vontade de Deus. A nossa vontade deve ser a vontade de Deus. E a gente precisa conhecer a vontade de Deus porque é Deus que atua em nós a sua vontade. Então veja bem, a vontade de Deus é exercida em nós mesmos e a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. Então essa oração, na verdade, está fazendo com que nós nos alinhemos à vontade de Deus. Vocês veem lá em Filipenses 2:13, por exemplo. E 1 João 2:17 diz que vai viver para sempre quem mora na vontade de Deus. Morar quer dizer quem esteja sempre fazendo, vivendo, ou calca a própria vida fazendo a vontade de Deus. A medida, né, a ser preenchida, porque nós falamos aqui de transbordar, né, da plenitude, que Paulo deseja de tal conhecimento, indica realmente, não é assim, conheça um pouquinho e está bom. Não, aqui indica uma plenitude, uma abrangência da vontade divina. Não é um pedido preso no nosso entendimento limitado, até mesmo bitolado. Nós temos que entender isso, que diante da grandeza e magnificência de Deus, qualquer coisa que nós possamos pensar e pedir em oração é pequeno, é limitado. Nós temos que dar o benefício da dúvida para nós mesmos, que talvez o que nós estamos pedindo errado. E essa abrangência é nos abrir espiritualmente para entender, porque nós não entendemos Deus muitas vezes. Não é um pedido preso no nosso entendimento limitado, né? Mas que deixe espaço amplo para um horizonte de atuação de Deus na sua igreja de formas que nem eu nem você muitas vezes poderíamos sequer imaginar. É por isso que Paulo disse que esse conhecimento da vontade de Deus deve transbordar, diz aqui, né?
para além do nosso limitado conhecimento sobre as coisas que muitas vezes insistimos em centrar ou cercar ou prender as nossas orações. Às vezes a gente se acha orando e a gente fica lá preso no mesmo ponto, a gente não consegue sair, né? A gente não consegue... É por isso que o modelo da oração é tão importante, ele foca na grandeza do Deus. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja, você é santo, seja feita a tua vontade, olha lá, seja feita a tua vontade. E centrar na oração mesmo, antes de entrar nos detalhes, no específico da oração, é nos posicionar pequenos como somos diante da grandeza de Deus. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, diz aqui Colossenses 1:9, né? E a aplicação de tal conhecimento, pela qual Paulo ora, é para uma vida prática, na qual a sabedoria gera frutos pelo entendimento espiritual. Sabedoria aqui no grego é Sofia, um belo nome também usado para meninas. Eu conheci uma filha de um casal que mora no nosso prédio, e é uma qualidade, ele expressa uma qualidade, esse nome, Sofia, que é sabedoria, que é uma qualidade que exprime um discernimento nas escolhas e decisões da vida, cujo ponto inicial desse discernimento, a Bíblia ensina que é o temor do Senhor. Temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Os irmãos vão lembrar, Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, Jó 28:28, Salmo 111:10 e assim diante. Muito bem, vamos para o verso 10, que está dizendo mais coisas para a gente aqui. Foi uma oração para uma mais elevada carreira cristã. Agora, a palavra carreira, hoje, você fala carreira, pensa em currículo, pensa em promoção, pensa em trabalho. Carreira, se você está na carreira, você está no caminho, você está na corrida, na vereda, na pista da vida, né? Então, nesse sentido, Paulo ora, em primeiro lugar, ele eleva o padrão de conduta cristã ao máximo nível de dignidade de vida, que é a de quem caminha com o Senhor. Não tem coisa mais digna, mais importante, mais nobre, mais rica que caminhar com Deus. O nível de dignidade da vida que de quem caminha com o Senhor não tem nada que nós possamos, né, ter melhor. E o objetivo de toda a sabedoria e conhecimento espiritual é a prática do nosso culto a Deus em nossas vidas. Porque se eu entendo a vontade de Deus, eu vivo para Deus, eu cultuo a Deus em tudo aquilo que eu faço, não só, mas também quando nos encontramos como igreja. E o valor dessa sabedoria é a aplicação disso na nossa vida, né? Em segundo lugar, então, primeiro, esse padrão de conduta que é essa dignidade absoluta. Em segundo lugar, aqui você vê Paulo exprimindo uma regra pela qual esse padrão elevado dessa carreira é mantido como? Em tudo agradando a Deus. Como é que se atinge esse alto padrão de vida, essa carreira de vida? Agradando a Deus, vivendo para o seu inteiro agrado, como diz aqui o verso 10, nessa carreira suprema que nos leva em glória. Agradamos a Deus em todas as coisas. Esse é o nosso objetivo, nossa oração, o Paulo está ensinando. Em terceiro lugar, este elevado padrão de conduta nessa carreira, nesse caminho cristão, se revela no constante e consistente frutificar em toda boa obra. Está aí, né? O que estávamos dizendo da aplicação prática. Como inferimos no verso 10, não é em alguns selecionados momentos de nossas vidas, algumas obras que fazemos para desencargo de consciência, como tantos fazem, mas é uma vida constante, consistência e consistente de obras que agradam a Deus. Você vê o resultado dessa caminhada é como uma árvore, a Bíblia também ensina, e nessa árvore rica de frutos, né? Você tem várias frutas gostosas. Não é que você tem que rodar a árvore para achar uma lá, né, outra aqui, e ainda está amarguinha ou azedinha. Não, é uma árvore rica, cheia, em todos os lados, com fruto. E a Bíblia ensina que o fruto começa da onde? O Espírito Santo. Né? O fruto do Espírito Santo, que é o amor. Então, nós temos todas as facetas do amor. Então, do amor, vocês viram que Paulo expressava
né? Desde que ouvimos da fé, que manifestava como? Do amor, que é o fruto que você vê nessa árvore dos irmãos vivendo juntos, se amando e aquele modelo de vida, aquela carreira que o mundo não consegue acompanhar, né? Na sua mesquinhez. E, em quarto lugar, aqui no versículo 10, esta carreira ou caminhada cristã, no agradar a Deus e no dar frutos do Espírito da nossa vida, Paulo ora para que seja crescente o conhecimento de Deus, que, portanto, implica que também será crescente o progresso de tal caminhada. Por isso a palavra carreira que a gente escolheu. Carreira daquela ideia, né, de subida também, está subindo, progredindo. Então, Paulo está dizendo aqui, estava agradecendo aqueles irmãos e orando para que eles fossem abençoados no conhecimento da vontade de Deus e fosse frutificando em toda boa obra, de maneira constante, transbordando o limitado entendimento desse conhecimento, dando espaço para que Deus atue a sua vontade na nossa, de forma a agradá-lo, viver uma vida procurando agradá-lo sempre, procurar sempre naquele momento o que Jesus faria se estivesse aqui comigo. E o conhecimento de Deus acaba sendo, na verdade, o verdadeiro instrumento, o primeiro instrumento que você manuseia, a primeira marcha que você tem que colocar para enaltecer a tua alma e a tua vida como crente. Porque engatando a marcha certa, aí tudo vem de consequência, porque você está alinhado com a vontade de Deus, você sente, você vê dos dons que Deus te dá, e a palavra de Deus tem um papel fundamental nisso tudo. No versículo 11, a gente vê que foi uma oração também para um poder sobrenatural. Por que sobrenatural? A plenitude das bênçãos desejadas requer todo o poder, como dito no verso 11. Precisamos de toda a força necessária para vencer nossas dificuldades. Diante da presença do pecado, que nos é instigado pelo maligno, seduzido pelo mundo e tentado na nossa carne. Nós ainda estamos em presença do pecado. E nós não somos capazes de suprir ou obter essa força que a gente precisa, sem o recurso sobrenatural de Deus. Pois, como diz o verso 11 aqui, este poder deve vir de toda a força da glória do próprio Deus. Não é nossa. Se a gente começar a brigar conosco mesmo, não, eu não faço certo, eu não sou bom o suficiente para Deus, não estou conseguindo. Não. Arrepende-te, coloca de joelho e pede a Deus. É Deus que vai dar. A gente tem que se esvaziar de nós mesmos para poder fazer isso. E a derradeira finalidade prática contemplada pela bênção do conhecimento de Deus e da sua vontade é a perseverança e a longanimidade. Vocês veem aqui no verso 11. E com alegria, como diz o verso 11. Perseverança. Perseverança e paciência, ela implica, se tudo está muito bem, fantástico, tudo assim, na tua vida, correndo mil maravilhas, você na verdade não precisa perseverar e ter paciência com nada, né? Está tão boa a vida. A palavra implica ter tanta perseverança e paciência, é porque estarão tantas intempéries, tantas provações. Nós cantamos, nós falamos aqui hoje com um grupo de louvor. E perseverança e paciência, ou a longanimidade, implica a autoconcentração, o autocontrole, né? A retaliação, mesmo quando sob injustiça, com coisas que nos incomodam, coisas não certas, coisas más que acontecem na vida. Como disse antes, nós estamos ainda na presença do pecado, e é por isso que serve essa perseverança, para não nos reduzirmos no nível dos problemas, para resolvê-los na nossa pequenez, atacando-os naquele nível, mas submetermos a grandeza de Deus, que no conhecimento dele, que transborda em nós e que providencia a solução, que nós nem imaginamos qual é, mesmo quando muitas vezes ele já proveu, e a gente está achando que não.
Então a perseverança e a longanimidade, elas implicam a adversidade, né? E respeita o peso da aflição e aguenta o sofrer durante a sua duração, né? Longanimidade, você aguenta a duração, você tem que ter resistência, resiliência, né? Vai chegar o momento, não, aguentei até aqui, agora não dá mais, não aguento mais. Não existe isso. O exercício da perseverança se faz em relação a Deus, para passar pelas provações, ou na espera da bênção prometida. O exercício da longanimidade se faz em relação ao homem, para continuamente tolerar as injustiças. Sofrer com alegria é a grande distinção e triunfo do espírito cristão. É aquilo que diferencia o cristão. Que não obstante tudo, você está amando, você é humilde, você se submete a Deus, você ama a igreja, você compartilha o teu sofrimento com a igreja chora junto, participa junto das dificuldades e das vitórias. Por isso que a gente precisa do corpo de Cristo. Nós temos Cristo, mas nós temos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é visível, é tocado, então estamos aqui. Não é vivermos sozinhos, no nosso pequeno, no nosso limitado. A paciência e a longanimidade nos é ajudada pelo corpo de Cristo. Lembremos daquela última bem-aventurança em Mateus 5, 10 a 12, capítulo 5, versos 10 a 12, no Sermão do Monte. Porque a bênção do conhecimento de Deus e a sua vontade enseja a graça de padecermos por Cristo. Bem-aventurados vós que sois perseguidos. Vocês lembram? Engraçado, né? Sou bem-aventurados porque sou perseguido. Que é justamente que eu tenho aquela esperança que Paulo, que calcava aquela fé viva expressa no amor, que os colossenses tinham, que você padece tudo. O sofrimento é alegria até, espiritualmente falando. Filipenses 1, 29 diz que porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Crer não é nada. Você fala, não, eu creio, eu sou crente, creio em Cristo. Você é no momento que você está vivendo, você está carregando uma cruz como Cristo, você enxergou, entendeu qual é o teu dom, e você percebeu que Paulo, por que Paulo está orando? Veja bem, ele está orando para uma igreja que está bem, por enquanto. Tem esses riscos de falsos ensinamentos, justamente, é um ataque mais forte. Mas justamente por causa disso, que quanto mais forte você sente na fé, mais duro vai ser o nível do ataque do mal ao qual você tem que crescer. Deus vai te colocar para crescer. E é por isso que nós também temos que orar para ele, porque a pessoa que está naquele momento, na vida, na carreira cristã dela, como nós falamos, boa, é aí que é o momento mais fácil. Se você não continuar humilde, submisso a Deus, com os irmãos calcados e firmes na palavra, como nós vimos aqui, né, o vídeo dizendo que a palavra de Deus é para todo dia, para estarmos firmes, entendermos a vontade de Deus. Se você não ora por isso, a queda vai ser dura. Quantas vezes já vimos pessoas que estavam na igreja tanto tempo, mas aí pensando que está no bem bom, o problema foi resolvido, e aí cai e vão embora, desaparece. É por isso que nós precisamos pedir a Deus essa perseverança, essa longanimidade. Filipenses 2,15, mais para frente, então diz que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida. É lá que nós vamos achar perseverança. É por isso que é tão importante nós crescermos e crescermos e crescermos no conhecimento da palavra de Deus. De novo, deixando a Bíblia falar, 1 Pedro 5,10, os irmãos conhecem bem aquele trecho, diz que somos refinados com sofrimento, com a reação do mundo em pecado em torno a nós, que se recusa a todas as características, né, e as virtudes do cristão, né? O pecado afronta elas todas.
Então, olha lá, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, resumindo, foi uma oração que não refletia os desejos ou influência de Paulo sobre aquela comunidade. Era uma oração por eles. Louvava as virtudes cristãs da igreja, aquela fé manifestada no amor uns com os outros, calcada naquela esperança da glória. E logo de cara a introdução de um livro cujo objetivo era perseverar tais virtudes naquela comunidade que estava à luz de falsos ensinamentos. O tema principal da oração é o alcançar a plenitude do conhecimento da vontade de Deus, com a sabedoria que Deus provê a seus filhos, que transborda toda a nossa pequenez. É a plenitude. E para aplicar tal sabedoria na nossa vida, no dia a dia, no nosso cultuar a Deus, lembrando sempre que o culto a Deus não é o que nós estamos fazendo aqui hoje, mas é o que nós fazemos durante todos os minutos das nossas vidas. É lá que nós vemos a nossa carreira, né, como cristãos, nosso caminhar digno do Senhor, que é aquele patamar mais alto que Deus nos coloca para caminhar. Ele nos convida para caminhar. E nós o fazemos como? Em tudo agradando-o e dando fruto em todas as boas obras. Não algumas, todas, sempre, constante. E tudo isso desemboca no obter o pleno conhecimento do próprio Deus. Vocês leem aqui, é da sua essência e caráter em nós mesmos, né? Você vê no final do verso 10, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele começa pedindo o conhecimento da vontade de Deus, o que leva a isso a conhecer o próprio Deus. Nós adquirimos a essência de Deus, sendo veículos usados para executar a vontade de Deus. E para isso nós pedimos, Paulo está pedindo aqui, toda a força sobrenatural da sua glória, com a qual podemos gozar então a última e mais intensa de todas as bênçãos, né? Do bem-aventurado Filho de Deus, lá no Sermão de Monte, que é a longanimidade e a perseverança. Eu vou concluir aqui com alguns versículos, porque é maravilhoso depois, à luz de um texto da Bíblia, ver como a Bíblia é coerente com ela mesma, de cabo a rabo. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Íntegros, nada deficientes. Somos perfeitos somente em Cristo. Vocês lembram lá no Sermão do Monte? Sedes perfeitos. E nós vimos no Sermão do Monte que a gente só consegue ser perfeito em Cristo. Mas essa perfeição se apresenta como pontos numa linha, né? Nós temos uma linha, a perfeição para a gente é um ponto, né? Ou seja, um infinitésimo por enquanto. E porque o traço dessa linha atravessa ainda a presença do pecado neste mundo, nos intervalos entre os pontos, a causa que afeta a nossa carne. Então, perfeição que cubra toda a linha contínua da nossa existência teremos só em glória. Mas enquanto por aqui vamos crescendo no conhecimento de Deus, através do conhecimento da sua vontade, e assim adquirindo em nós a sua essência, a essência da sua justiça de um lado e a essência do seu amor, da sua graça de outro, para crescermos em santificação. É o nosso processo de santificação. A oração pela santificação se calca no conhecimento da vontade de Deus, ouvindo e entendendo a palavra de Deus, como colocado no verso 5, aliás, aqui em Colossenses, né? Na base é entendendo a palavra de Deus, e colocaram os colossenses naquele estado pelo qual Paulo agradecia. Ouvindo e entendendo a palavra de Deus, que é feita
não por nós, mas pelo Espírito Santo. É nas orações como esta que Deus move corações para a perseverança e aperfeiçoamento dos santos. Deus, com a sua palavra aqui, nos ensina que oramos não só por nós mesmos ou por quem está com problemas, mas oramos sem cessar. Notem no verso 9, para aqueles que estão indo bem na fé, pois serão estes os mais sujeitos à reação maior do mundo e às tentações do maligno. Irmãos e irmãs, nunca pensem, quando vocês estão naquele momento bem com Deus, né? Nesse momento nós temos que manter a máxima humildade e saber que estaremos sujeitos ao ataque da carne, do mundo, do maligno. Esta oração reflete então uma incessante consciência de comunhão com Deus. É parte do nosso respirar espiritual, já vimos isso. Nós aspiramos, inspiramos pela palavra de Deus que nos nutre, e nós expiramos na oração em direção a Ele. Nós exalamos e colocamos diante do trono todos os nossos pecados, nossos problemas e nossas petições que começam no reconhecer da grandeza de Deus e pedindo para reconhecer a sua vontade. Vamos nos encher sempre da vontade de orar e de conhecer plenamente, como Paulo coloca assim, a completude, a saturação e até transbordando para conhecer a vontade de Deus. E assim ir conhecendo cada vez mais intimamente o próprio Deus. Aplicando autocontrole nas nossas vidas, discernimento e aquela sabedoria aplicada, regidas não só por rasas, oscilantes, efímeras emoções, voláteis, mas para agradá-lo em toda a sua vontade, gerando frutos em todas as boas obras que Ele assim nos confiará. 1 Coríntios 1,5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Essa a riqueza a gente começa a acumular assim, todo o conhecimento nele. Mais para frente, Colossenses 2,3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, é em Cristo. Diz lá, nós vamos percorrer isso mais para frente também. Os irmãos se lembram, Romanos 12,12, não vos conforteis com esse século, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente, é onde a sabedoria se processa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, o quê? E perfeita vontade de Deus. E assim, concluo com este hino de versos em Efésios 4,13. Para que tudo isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Guarda-caso é exatamente o objetivo da carta de Colossenses. Então, o conhecimento que salva e edifica é o conhecimento da vontade de Deus, que leva ao conhecimento do próprio Deus conosco. Aplique-se nesse conhecimento por toda a tua vida e seja abençoado. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quão maravilhosa é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor as deixou para nós. Senhor, nós precisamos de Ti para fortificar-nos na fé, dar-nos, Senhor, a força, a vontade, a sede de cada vez mais aproximar na tua palavra e orar para Ti, Senhor, pedindo, Senhor, e ajude-nos a conhecer a Tua vontade nas nossas vidas, a entender os dons do Espírito Santo que o Senhor nos dá, a nossa participação, a manifestação viva desta fé, na expressão do amor pelos santos, calcado naquela esperança da glória, para que possamos viver uma vida digna de Ti, Senhor, agradando a Ti,
aquele nível, Senhor, de vida, aquele padrão, aquela plenitude que transborde toda e qualquer limitação que nós venhamos a ter, Senhor. Expanda as nossas mentes, expanda os nossos corações, expanda o nosso espírito para ser um contigo, para ser um com teu espírito. Ó Senhor, nós que te aceitamos, sabemos que temos o teu espírito, mas o abafamos tanto, Senhor, pela nossa limitação nesse conhecimento. Expanda, Senhor, o nosso espírito, o nosso coração, para que venhamos a conhecer-te. Ó Deus amado, e todos aqueles, entre aqueles que estão aqui conosco, ou nos escutando, assistindo, que não te conheçam, Senhor, toque esses corações, que eles possam se aquebrantar diante de ti, na realidade da nossa pequenez, Senhor, de que todo conhecimento e tudo que podemos correr atrás debaixo do sol, debaixo dos céus ou na terra, ou seja, sem Deus não leva a nada, é uma frustração, é uma tristeza. Ó Senhor, salve-os, traga-os para Cristo, Senhor, use-nos, cada um de nós na tua igreja, para abraçá-los, para discipulá-los, edificá-los. E sim, Senhor, leve-nos de volta às águas do batismo, para tantos dessas pessoas que o Senhor já chamou e queira nos usar aqui no Guarujá, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos acabar com aquela belíssima doxologia, e eu vou usar aquela de Filipenses, a última, muito simples. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de vocês. Amém. Boa semana.